sejam bem-vindos a mais uma review. Hoje venho-vos falar do Gus V2 Telescopic. Como podem ver, tenho aqui o Gus comigo. Neste momento está no modo 18500. Este modo é comercializado pela Atmo Mixani. Portanto, vamos lá ver este pequeno brinquedo ao pormenor. Depois vou-vos mostrar o mesmo em funcionamento e, claro, dar-vos a minha opinião pessoal acerca do mesmo. Temos então aqui o Gus V2 Telescopic. Como podem ver, vou mostrar-vos aqui sem reflexo o logotipo. Vocês podem estar a olhar aqui para o próprio mod e pensarem: isso está cheio de riscos e o caraças. Não. Lá está. Mods brilhantes, polidos, simplesmente ficam cheios de marcas de utilização da nossa mão, basicamente. Eu acabei de limpar e estar aqui a tocar e ele já está cheio de marcas. Ou seja, basicamente a gente tem que estar sempre ou a limpá-lo ou a usar o modo com luvas, basicamente. Mas pronto, pelo menos para mim isto é um ponto negativo. Mods brilhantes para mim não. Simplesmente são bonitos, ficam a brilhar, coisa e tal, etc. Mas ficam cheios de marcas dos dedos. Mas pronto, passar a desmontar então o mod para vos mostrar. Top cap. Temos aqui o top cap. Top cap, como podem ver, desmonta-se muito facilmente. Podem ver, tem aqui a molinha. Há quem tenha substituído este pino central basicamente por como por exemplo o do Caravela. Basicamente o que o mod vai ter é uma melhor condutividade. Há quem tenha feito isso. Eu deixei ficar como está. Podem ver top cap. Passar agora a um dos tubos do telescópio. Roscas muito bem feitas. Não tem tido qualquer tipo de problemas com estas roscas. Aqui um dos tubos telescópicos. O que eles fizeram basicamente foi para ter os 22 mm. Aqui em cima, na parte onde enrosca a top cap, tem uma rosca com outra dimensão. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas acho que sim. Conseguem ver que aqui tem tipo um espaçozinho, ou seja, aqui tem uma rosca e aqui em cima tem outra para a top cap enroscar, basicamente, porque se metêssemos do outro lado, na parte onde entra o telescópico, e para o próprio modo poder ser telescópico com estas dimensões, tem que ser feito assim, porque senão aqui não enrosca. Ou seja, eles meteram uma rosca diferente aqui em cima, só cerca de 4 voltas, e, como podem ver, a rosca a top cap já enrosca. Só por aqui, tirar o botão. A parte telescópica, ao contrário de outros modos telescópicos, que são 3 partes, que é basicamente o anel de baixo, a parte telescópica e o tubo de cima, este é diferente, ou seja, tem a parte telescópica e a parte de baixo toda num só, como podem ver. Também tem aqui um género de régua de medição, basicamente para vermos o tamanho que estamos a utilizar. Eu acho isto sinceramente desnecessário, não sei o porquê, não sei qual o ponto, o objetivo de ter isto. Acho que o modo até acaba por ficar um bocadinho mais feio com esta gravação aqui, mas pronto, são opções. E depois temos o botão normal, a mola lá dentro. Eu não vou estar aqui a desmontar o botão, como é óbvio, não há necessidade disso. Aqui, para bloquear o botão, assim bloqueamos o botão, basicamente. E para desbloquear é só rodar. E o mesmo já funciona, como podem ver. E ele faz o contacto, basicamente assim. E este pino aqui assim, se fosse em braço, seria bem melhor, porque iria ter mais condutividade. Um dos problemas que eu reparei no botão, basicamente, é se a gente enrosca demais o botão, quando ele está enroscado aqui no corpo, a gente enrosca demais, por exemplo, já enrosquei, e agora? Acaba-se por desenroscar a própria bottom cap. Vocês como podem ver, eu estou a tentar fazer força
e acabo por desenroscar a top cap, ou seja, o que uma pessoa tem que fazer é basicamente com as unhas segurar numa destas ranhuras aqui e desenroscar o botão. Às vezes torna-se um bocado chato uma pessoa distrair da calha de prender um bocadinho mais o botão e depois para desbloquear tem que estar com as mãos aqui a desenroscar e graças. É um bocado chato, mas nada demais. Vou só colocar a bateria, neste momento uma 18490 ou 18500. Vou buscar. E o modo fica então no modo 18500 ou 18490, como preferirem, pronto para utilizarem um sistema aqui em cima e pronto para utilizar. Pronto, vamos lá ver então como é que este modo se porta e vou-vos dar a minha opinião pessoal acerca do mesmo. Já tenho então aqui o Gus telescópico montado com um ProTank, como podem ver. Em termos de aspecto, se o ProTank fosse com 22mm de diâmetro, aí sim ia ficar simplesmente perfeito, porque iria ficar a ocupar basicamente a largura do próprio mod, mas mesmo assim fica com um aspecto muito porreiro. Como já disse, está no modo 18500, portanto vamos lá ver como é que ele se porta. O ProTank tem uma resistência de 2.5 ohms, ou seja, eu estou a trabalhar com o ProTank num modo mecânico, ou seja, basicamente o modo vai estar a dar o que a bateria, entre aspas, tem. A bateria está carregada, foi acabada de carregar, ou seja, começa nos 4.2 volts. Claro que depois vai sempre baixar um bocado, mas como podem ver, em termos de performance, tem uma performance muito boa. Podem ver nuvens de vapor. Quanto ao mod em si, muita gente que comprou este mod acabou por fazer um pequeno, entre aspas, upgrade aqui no botão, como vos mostrei. O botão tem um contacto em stainless steel. Houve muita gente que fez um upgrade para um contacto em latão, em braço, mesmo na própria top cap. Houve quem optasse por mudar também o center pin, o pino central da top cap, para ter uma melhor condutividade, porque várias gente se queixou da condutividade, da perda de voltagem do próprio mod em si, isto por causa, de, claro, dos contactos. O mod é um mod barato, o mod anda na casa dos 86€, isto é o preço, claro, do site da Momixani. Modo telescópico, modo mecânico, bem conseguido. Para quem anda atrás de um modo mecânico, para quem gosta de modos telescópicos, por exemplo, tem aqui uma boa opção, um modo barato, bem feito. O botão trabalha muito bem, apesar do sistema de bloqueio por vezes ser um bocado chato, isto porque se a gente calha de bloquear o botão e apertar um bocadinho demais, depois para desbloquearmos vamos acabar por estar a tentar desbloquear o botão e desapertar a bottom cap, basicamente. Ou seja, basicamente temos que depois andar aqui com os truques de fazer força, por exemplo, com a unha numa destas ranhuras e desenroscar o botão. Isto por vezes acontece, uma pessoa mais distraída calha de apertar demasiado o botão e depois para o desapertar é um bocado chato. Continuando a falar do mod. Modo telescópico. Vantagens do modo telescópico. Isto para pessoas que já tenham tido, por exemplo, modos mecânicos de tamanhos fixos. O modo telescópico tem sempre algumas vantagens. Basicamente ficamos com um modo para todo tipo de baterias que a gente tem em casa. Claro que muita gente pode só comprar modos, por exemplo, 18350, só ter baterias 18350 ou 18500 ou 12650. Eu tenho bastantes tamanhos de baterias.
Dá sempre jeito de ter um modo telescópico mesmo para a gente poder utilizar, por exemplo, o Kik, agora o novo, o Crown, que também em breve irei fazer uma review. Dá sempre jeito, porque, como sabem, para usar num modo com baterias 18350, se o tubo for 18350 a gente não consegue usar nem o Kik nem o Crown, temos sempre que ter um tubo para o modo também acima. Por exemplo, para utilizarmos o Kik com uma bateria de 18350 temos que usar com o tubo 18500, para usar com a bateria de 18500 e o Kik temos que usar no 18650 e por aí. Ou seja, com o modo telescópico a gente não tem esse tipo de problemas, a gente simplesmente mete o tipo de bateria que quer lá dentro, coloca o Kik ou o Crown, estava a tentar misturar os dois nomes, estás a ver, o Kik, coloca o Kik ou o Crown e basicamente a gente ajusta o corpo do mod ao tamanho que fica com a respectiva bateria e o respectivo acessório, seja o Kik, seja o Crown. Quanto à performance que vocês vão ter com o mod, vai sempre depender do sistema que estão a utilizar em cima, basicamente. Eu neste momento estou a utilizar o ProTank da Kangar, 2.5 ohms. A performance é boa, como podem ver, tem uma boa pressão de vapor, consegue sentir muito bem o sabor. A única coisa que fica, entre aspas, a perder é um bocado na temperatura do vapor. Por exemplo, se estivesse a utilizar num modo VV a 4.2 volts, iria ter uma performance se calhar superior. Basicamente ia ter mais temperatura, ia ter um bocadinho mais de vapor e de sabor. Aqui no modo mecânico a gente tem sempre de jogar com os sistemas que utiliza, a resistência do próprio sistema em si, ou, claro, utilizar um Crown ou um Kik, e aí sim podemos colocar nós a voltagem ou os watts que queremos para utilizar o sistema. Mas, em relação ao mod, gostei bastante de ter este mod, um mod bem construído, bem feito, preço bastante acessível para pessoas que se estão a iniciar e querem começar com um mod, querem passar para um mod mecânico. Tem aqui uma boa opção, este Gus. A única coisa que eu lhe mudava, lá está, é o que muita gente faz, é os próprios contactos, substituir os contactos, quer o do botão, quer o da top cap. E vai melhorar logo a performance do mod, a própria condutividade do mod vai melhorar. É sempre uma boa coisa para se fazer caso vocês comprem este mod. E pronto, foi assim a minha review ao Gus V2 Telescopic. Este mod é comercializado pela Atmo Mixani. Podem ver o site a passar aqui em baixo. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.